O texto que foi passado para mim nesta noite está lá em Mateus, o capítulo 5. E o texto fala exatamente sobre nós como igreja sermos luz para o mundo. Nós precisamos ser luz para o mundo. Só que antes de entrar no texto que foi passado aqui para que a gente possa trazer para a igreja, quando eu leio esse tema, principalmente quando eu leio o texto que foi proposto ali do Sermão do Monte ou da montanha, eu lembrei dessa passagem onde Jesus, ele primeiro se declara como ele a luz do mundo. Novamente falando ao povo, Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus aqui no Evangelho, ele se apresenta como a luz que dissipa todas as trevas da confusão, todas as trevas da mentira, todas as trevas da incerteza. Jesus é a luz do mundo, e quem segue Jesus não anda nas trevas, não anda na escuridão, não anda na mentira. Seguir Jesus significa que nós buscamos a verdade em todas as áreas da nossa vida. Seguir Jesus significa que nós andamos na luz, que nós temos agora um norte a caminhar. Por isso que eu trouxe a imagem do farol. Nós sabemos a direção qual nós estamos indo. A palavra nos diz aqui que quando estamos na luz, não andamos em trevas. Significa que Ele vai nos dar sabedoria para nós tomarmos decisões alinhadas com a vontade de Deus, e não o nosso coração, que é enganoso e que pode nos trair, que pode nos enganar. A luz de Cristo ilumina o nosso caminho, afasta de nós as trevas do pecado, afasta de nós a escuridão espiritual. Por isso que nós precisamos de Jesus, porque Ele é a luz do mundo. E quando nós seguimos Jesus, nós não andamos em trevas, nós não vivemos na escuridão, nós não vivemos no pecado. Ao seguir Jesus, nós temos a luz de Cristo em nós. A nossa vida agora passa a ser iluminada e reflexo dessa luz para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que quando as pessoas olharem para mim, para você, eles vão ver a luz de Cristo em nós. Eles não vão ver somente o Oswaldo, eles precisam ver no Oswaldo que as suas atitudes, que as suas palavras, que a forma como ele faz, tudo que ele faz, é Jesus agindo através da vida dele. Assim precisa ser a mim, a você, a igreja, porque nós estamos seguindo Jesus, que é a luz. Jesus nos chama como a luz do mundo para não andarmos mais em trevas. Isso significa que a nossa vida vai ser um reflexo da santidade de Jesus. Nós vamos viver uma vida de santidade, uma vida onde o pecado pode acontecer na nossa vida, mas como um acidente, e não é algo recorrente, não é algo que a gente se acostuma. Nós confessamos, nós nos quebrantamos na presença desse advogado, Jesus. Por isso, ao seguir Jesus, nós temos a luz da vida. E em tempos de incertezas, em tempos de dificuldade, Jesus, como a luz do mundo, oferece para mim, para você, conforto, direção, orientação. É por isso que ele fala: nós não andaremos mais em trevas, agora nós temos a luz da vida. Portanto, quando eu olhei para o texto de Mateus, que foi passado para mim, eu lembrei desse texto, onde Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas o texto que foi passado para mim, Jesus no Sermão da Montanha ou do Monte, ele já faz o seguinte: ele olha para os seus discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Ele primeiro se declara a ele como a luz do mundo, mas ele diz que eu e você, os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, é a luz do mundo. As pessoas precisam ver em nós que nós somos de Jesus, e não vão conhecer isso simplesmente por conta da placa da nossa igreja, mas por conta das nossas atitudes, do nosso testemunho, do nosso jeito de ser. Nós somos a luz do mundo. E ele continua dizendo o seguinte: não se pode esconder uma cidade que está construída sobre um monte.
E olha o que diz o versículo 15, estamos em Mateus capítulo 5, versículo 15, você pode abrir a sua Bíblia, para depois você ler todo esse capítulo, para que você possa também olhar com mais calma depois. A gente usa a facilidade do slide, mas não perca o costume de abrir a Bíblia, de folhear as Escrituras, de depois olhar com calma na sua casa, todo esse capítulo do Sermão da Montanha. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma lâmpada e deixa ela escondida, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. E ele continua no versículo 16, da mesma forma, nós, a igreja, eu, você, nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós precisamos brilhar a luz. A sua luz precisa brilhar diante dos homens, diante das pessoas aqui em Itaquera, diante das pessoas que convivem com você no trabalho, diante das pessoas que convivem com você na sua casa, diante das pessoas que estudam com você. A sua luz, a luz de Cristo em você precisa brilhar, para que as pessoas possam olhar para mim, para você, para as nossas boas obras, para os trabalhos sociais que essa igreja tem feito, para cada trabalho de ministério que tem sido realizado, e possam olhar para o nosso testemunho e fazer o quê? Glorificar a Deus, porque há a luz de Cristo em todas as nossas atividades, em todas as nossas ações, em todos os nossos comportamentos. Vão glorificar a Deus que está nos céus. E como é triste quando isso é o contrário, as pessoas olham para os crentes. Eu sei que aqui em São Paulo, aqui em Itaquera não tem, lá em Jundiaí tem. Aquele crente que a pessoa olha e em vez de glorificar a Deus, diz: Deus me livre, ser crente com esse daí não quero ser não. Isso é ser crente? É aquele que em vez de dar testemunho, ele dá mau testemunho. Aqui eu sei que não tem, mas lá tem. Então o texto está dizendo que as pessoas precisam olhar para nós e não falar mal de Deus, não falar mal de nós, mas precisam olhar para nós e a nossa vida, a forma como vivemos, a forma como a luz de Cristo resplandece nas nossas ações, vai ser tão grande que as pessoas vão glorificar a Deus, vão ficar impressionadas. Eles vão querer dessa luz para eles, desse Jesus para eles, viver nesse relacionamento que nós temos com Jesus. Olha que texto maravilhoso. Parte do Sermão da Montanha, Jesus ensinando aqui os seus discípulos que eles devem viver neste mundo não escondidos, não se escondendo com medo de defender a sua fé, de mostrar a quem eles servem. Quantos hoje infelizmente estão escondendo a fé em Jesus, com medo de serem perseguidos, de serem rotulados como o crentinho, ou serem ridicularizados. O texto está deixando bem claro, nós não podemos nos esconder. A luz precisa brilhar, a luz precisa fazer com que seja vista. Em um período marcado pelo excesso, hoje nós vivemos esse excesso de consumo, de informação, de distração, do ego. Nós os cristãos somos chamados a refletir a luz de Cristo, para que as pessoas olhem para Cristo, olhem cada vez mais para Cristo e menos para nós. Não é o pastor, não é ninguém, a não ser Jesus que precisa ser admirado, olhado, exaltado e adorado. Nós precisamos refletir essa luz. Jesus chama eu e você para sermos luz neste mundo, onde muitas vezes as pessoas estão vivendo de momentos superficiais, vazios, pessoas que estão vivendo uma vida totalmente egoísta. Eu e você somos chamados para ser luz, e é esse texto que nós vamos estudar, olhando agora cada versículo com mais cuidado, com mais atenção. Primeiro então ele diz: vocês são o que do mundo? Luz. Você é luz do mundo. Você foi chamado para ser luz do mundo. É a minha luz que precisa brilhar? Não, é a luz de Cristo em mim que precisa brilhar. E não se pode esconder uma igreja, uma cidade, um crente que está cheio da luz de Cristo. Não tem como você viver escondido. Você precisa fazer com que a luz de Cristo brilhe em você. É impossível esconder uma cidade que está no alto de uma colina.
É impossível fazer com que os seguidores de Cristo vivam uma vida escondida. Não tem como. Nossas atitudes, nossas palavras, nossas escolhas, nossas ações, tudo em nós tem que refletir Cristo. Você lembra lá de 1 Coríntios 10, 31? Paulo diz o seguinte, pode olhar aí: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a sua glória. Não é o que diz lá? Façam para a glória de Deus. Todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, tudo que nós falamos, precisa refletir a luz de Cristo. Tudo que sai do seu lábio hoje, tem refletido a luz de Cristo? Lembra que quem está em Cristo está na luz, não está mais nas trevas. Então da sua boca, dos seus lábios, não sai mais nenhuma palavra das trevas. Porque a palavra do crente ou é sim ou é não. O que passa disso vem de procedência de onde? Maligna. O que tem saído dos seus lábios hoje tem refletido a luz de Cristo. Suas ações hoje têm refletido a luz de Cristo. As suas escolhas hoje têm refletido a luz de Cristo. Esse texto está nos mostrando a responsabilidade que nós temos de sermos como igreja, como discípulos, exemplos na bondade, no amor, na verdade, mostrando através das nossas ações, das nossas boas obras, o caráter de Cristo em nós. Qual é a prova de que alguém teve um encontro com Jesus? A mudança de vida. Vocês têm contato aqui com a Cristolândia? Eu tenho a minha amarelinha também. E o que diz na camiseta do Cristolândia? Jesus transforma. 1 Coríntios diz que aqueles que estão em Cristo, eles são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O sinal de que alguém teve um encontro com Jesus é a transformação. Se a pessoa fala que teve um encontro com Jesus, mas as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes não estão refletindo essa luz ainda, é porque esse Jesus talvez ainda não teve a oportunidade, porque a própria pessoa não deu, de ser transformado, de ser mudado. Porque quando temos um encontro com Jesus, irmãos, não tem como. A transformação. Por isso que Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. É mudança de vida, é transformação completa. Não é conserto, é mudança, transformação. É uma nova pessoa, é um novo homem, uma nova mulher. E talvez você já teve experiência com pessoas próximas, ou com pessoas que trabalham com você, que você olha e fala: é impossível, é outra pessoa agora. Porque depois que a pessoa tem um encontro com Jesus, ela muda completamente. Os hábitos vão ser diferentes, a forma de olhar a vida vai ser diferente, a forma de fazer as coisas vão ser diferente. O que sai da sua boca agora é diferente. E ele continua: ninguém vai acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma vasilha. Ao contrário, vai colocar no lugar que é apropriado, no lugar que é estratégico, para que essa luz possa iluminar todos que estão na casa. O que Jesus está ensinando aqui a esses discípulos, a mim, a você, é que a luz de Cristo não pode ser escondida. Não tem como esconder a luz de Cristo. Não tem como. Talvez hoje, com essa facilidade dos aplicativos de banco, poucas pessoas ainda têm aquele costume de ir numa agência bancária e fazer os seus pagamentos, fazer saque. Alguns ainda têm essa prática. Quando eu morava na cidade de Guariba, a gente tinha ainda muito esse costume de ir lá. E nós temos ali uma cidade onde tem muitas pessoas que vêm para o corte de cana, vinham, agora não tem mais o corte de cana. E aí eu entrava na agência e sempre ficava algumas pessoas olhando, eu fazia ali o saque, o extrato que eu tinha que fazer. De repente chegava alguém, encostava em mim e falava assim: você me ajuda? Você me ajuda a mexer aqui porque eu não entendo. Eu falei: você está pedindo ajuda para mim? Você nem... Não, porque eu fiquei olhando aqui quem entrava e eu vejo que dá para confiar em você. Não é gostoso isso? Quando você vê que alguém olha para você, dá para confiar em você. Quando a pessoa, você entra, a pessoa olha para você, isso daí não dá para confiar, não.
esse negócio esquisito, não vai me ajudar não, isso daí vai me roubar. Quando eu ministrava aula no ensino fundamental, tinha um professor lá que ele sempre chegava e falava assim: você é diferente. Vai, eu sou diferente, você tem uma luz diferente. Ele é espírita. Eu falei: mas essa luz aí não é a que você acha que é, não, é de Jesus. É de Jesus, é a luz de Jesus. A luz não pode ser escondida. Os discípulos não podiam esconder a sua fé, o seu testemunho. A sua vida precisa brilhar. O cristão não é chamado para se isolar da sociedade, é para estar envolvido, é para estar no meio das pessoas, não fazendo o que elas fazem, mas vivendo na contramão do mundo e mostrando que é possível sim, como jovem, como adolescente, como adulto, viver com Cristo, como nós falamos aqui pela manhã, tendo alegria em Cristo e não nas coisas do mundo. É possível, é algo real. Eu não preciso de nada que não seja a presença de Deus para sentir satisfação. Em um mundo cheio de confusão moral, de excessos, onde as pessoas estão totalmente descontroladas, desequilibradas. Aqui não tem, lá em Jundiaí tem. O trânsito aqui é uma bênção, lá em Jundiaí é ruim. Aqui eu vi que é muito bom o trânsito, é bem tranquilo, né? Lá é uma prova de fé. Para dirigir lá você tem que sair no Espírito mesmo, cheio de Deus, né? Para dar glória a Deus, aleluia, porque senão você mata um. Aqui não, aqui eu vi que é tranquilo, bem sossegado, né? São Paulo, eu falei: nossa, deve ser diferente. Não, é bem, parecia Guariba lá com 35 mil habitantes. Então, aqui eu sei que vocês não passam por isso, mas tem pessoas que estão passando por isso em outros lugares, e que precisam então mostrar essa luz em todos os momentos. Em um mundo cheio de confusão moral e espiritual, essa luz precisa resplandecer. E nesse tema do mês que vocês estão estudando, a liberdade em Cristo, nos permite viver de forma autêntica, porque nós temos a liberdade de escolher viver com Cristo e não viver escravo de mais nada, porque em Cristo nós somos livres. Livres. E ele continua: da mesma forma que não dá para esconder uma cidade, da mesma forma que não dá para esconder essa igreja desse bairro, vocês, nós precisamos brilhar a luz de Jesus que há em nós diante de todas as pessoas, e que de fato esta igreja, cada ministério, cada membro desta igreja possa fazer com que a luz de Cristo brilhe nesta cidade, neste bairro, ao ponto das pessoas olharem para as ações desta igreja, para todos os ministérios dessa igreja, para todos os trabalhos sociais dessa igreja, e possam ver o que? Deus está aqui neste lugar, e possam glorificar a Deus, glorificar ao Pai que está nos céus. E só vai acontecer isso quando nós vivermos na luz que é Jesus. Então olha que interessante, a missão da igreja, a minha missão, a sua missão é ser luz, mas essa luz é para os outros, não é para nós, é para os outros. O propósito é beneficiar os outros. O propósito da luz é beneficiar os outros. Não é para mim, é para os outros. Eu trouxe aqui uma frase do John Piper, do John Stott. Ele diz o seguinte: nós somos enviados ao mundo como Jesus. Eu e você, nós somos enviados ao mundo como Jesus. Por quê? Porque como Jesus, nós fomos enviados ao mundo para servir. Essa é a expressão natural do nosso amor ao próximo. Nós fazemos o quê? Nós amamos, nós vamos e nós servimos. Isso é ser luz. Isso é refletir a luz de Jesus. Isso é fazer com que a luz de Jesus brilhe diante das pessoas. Essa luz é para os outros. Essa luz nos ajuda a encorajar pessoas, a apoiar pessoas, ser uma fonte de encorajamento para aqueles que estão perdidos. Essa luz nos ajuda a buscar sempre o perdão, a reconciliação, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por isso que ele diz o seguinte: querido, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que possam ver as suas boas obras e glorificarem ao Pai que está nos céus. Quando ele fala aqui glorificar a Deus, significa que o que nós fazemos como igreja é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. É para que Deus seja visto e não nós.
É a glória de Deus. Nossa luz deve apontar para a grandeza de Deus. Nós não somos nada. Continuando sendo pecadores perdidos, falhos, que precisamos e dependemos todos os dias do Senhor. Mas nas mãos do Senhor nós podemos fazer grandes coisas, porque Ele nos capacita, Ele nos ajuda. Mas a luz de Cristo em nós precisa fazer com que o nosso Deus seja glorificado. O texto não está dizendo, olha, façam boas obras para que vocês recebam aplausos, para que vocês sejam vistos, para que o seu nome seja lembrado. Não, não é isso, querido. O texto está dizendo que é o Pai, o nosso Pai, que vai ser glorificado. É por isso que o nosso exemplo, a nossa forma de viver, é a maior ferramenta e estratégia de evangelismo hoje. Porque as pessoas estão olhando para mim, para você, a forma como nós estamos vivendo. A nossa vida hoje é o maior testemunho. Tem muitas pessoas que não estão lendo a Bíblia. A Bíblia que elas estão lendo é a nossa vida, nosso comportamento, a forma como a gente reage diante de diversas situações. Por isso que o texto está dizendo que nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes têm que fazer com que as pessoas olhem para Deus e não para nós. Nós não somos nada, não merecemos aplausos, não merecemos nada. Mas talvez você fale assim, pastor, mas e quando eu deixo de fazer coisas boas que eu sei que eu posso fazer? Olha o que diz esse texto de Tiago 4,17. O texto diz o seguinte: portanto pensem no seguinte, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem, mas não faz, olha o que diz aí, você está cometendo o quê? O quê? Pecado. Eu sei que eu devo fazer o bem. Eu consigo fazer isso, mas eu não faço. E talvez você fique assim, nossa, eu achei que pecado era só roubar, matar, adulterar. Quando você pode abençoar e não abençoa, você está pecando. E isso envolve várias coisas. Eu trouxe algumas aqui para você. Que bom que você falou, Senhor, fala, eu quero ouvir a sua voz hoje. Foi você que pediu, tá bom? E está aqui na Bíblia, então depois você resolve com Deus na oração. Primeira coisa, é ignorar as necessidades do nosso próximo, de quem está do nosso lado. Quando nós sabemos de uma situação de necessidade, e nós não agimos para ajudar, não agimos para nos mover em direção, seja material, emocional, espiritual, talvez é um abraço, talvez é uma oração, talvez é emprestar o ouvido. A gente conhece a necessidade, mas nós não vamos em direção a ela. Nós estamos ignorando a necessidade do próximo. Isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer lá fora. E quando nós ignoramos a necessidade do próximo, nós estamos pecando. Que as nossas ações brilhem neste mundo de tanta escuridão, de tantas pessoas que estão olhando só para elas mesmas. Outra coisa, quando você olha esse texto, lembra o seguinte: quando você sabe que deve perdoar e não perdoa, o não perdoar faz com que você cometa pecado. Diz o seguinte: quando você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se nós sabemos que nós devemos perdoar, mas escolhemos não perdoar, isso é pecado de omissão. E você está pecando. O perdão é um ato de obediência. E o ato de não perdoar vai contra a palavra de Deus. Você está dizendo para Deus que você é melhor do que Deus. Porque eu e você merecíamos o perdão de Deus? A gente não merecia. Se não fosse a ação do Espírito Santo, se não fosse Deus ter nos amado primeiro, ter nos escolhido, ter nos salvado, você acha que a gente estaria hoje aqui dentro de uma igreja, adorando a Deus, servindo a Deus? Nós buscávamos as nossas próprias vontades, nós buscávamos as nossas próprias necessidades, nós não buscávamos a Deus. Foi Ele que tocou em nosso coração, abriu os nossos olhos, nos mostrou que nós estávamos no pecado. Diz a Bíblia que Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele ofereceu a cada um de nós perdão. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, nos lavar de todo o pecado, nos dar uma nova vida, tornar a nossa vida branca, diz o texto, mais branco do que a neve. E nós não merecemos nada disso, Ele simplesmente nos perdoou.
E agora eu e você olhamos e falamos: não perdoo. Eu não perdoo. Ainda faz birra ainda. Fico imaginando Deus olhando para isso. Quando nós sabemos o que é certo, mas não fazemos, nós pecamos. Nós pecamos. E o perdão é libertador. Libertador. Mas pastor, mostra aí algum texto para poder ter certeza disso. Lucas 6:27. Lembra, a gente precisa ser luz? Eu digo a vocês que estão me ouvindo o seguinte: amem os seus grandes amigos. Não é o que está falando aí? Amem os seus grandes amigos. Amem os teus inimigos. Pastor, aí que texto? Para que trazer um texto desse, pastor? Amem os seus inimigos. Façam o quê? O bem para aqueles que odeiam você. Olha que texto fácil da gente colocar em prática, não é? Há pessoas que são inimigas declaradas. Algumas disfarçam, e disfarçam muito bem, né? Dão até tapinha nas costas. Aqui não tem, lá Jundiaí tem. Eu sei que aqui não tem. Mas o que nós precisamos fazer é o quê? Amar os nossos inimigos. Isso é desafiador. Amar a todos, principalmente os nossos inimigos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não olhe a pessoa como seu inimigo. As pessoas não devem ser as nossas inimigas. Entenda que por trás do que a pessoa fala, do que ela fez, ou do que ela já falou para você, a ação de alguém que de fato é o nosso inimigo. E que está agindo na vida daquela pessoa que está dando espaço. Portanto, as pessoas não precisam e não podem ser vistas por nós como inimigos. Até aqueles que se declaram abertamente que odeiam você, que querem o seu mal, que querem a sua destruição. Olhe para essa pessoa com misericórdia e graça, querido. Assim como Deus olhou para nós com graça e misericórdia, entendendo que aquela pessoa está cega, ela precisa do amor de Deus. E é por isso que o texto continua. Já que estava tão difícil o primeiro pedido, ele continua: desejem o bem para aqueles que amaldiçoam vocês. Sabe aquele que está falando mal de você, que fala mal da sua família, que fala mal dos seus filhos? Deseje o bem para ele. Que coisa difícil, Senhor. Mas é o que a Bíblia está pedindo. E outra coisa: orem em favor daqueles que maltratam vocês. A oração é aquele período especial onde a gente entra na presença de Deus, no nosso lugar secreto, onde a gente se derrama, onde a gente pede perdão, onde a gente está na presença de Deus, sendo ali abençoado com a sua presença. E Deus está falando: sabe esse momento que é tão importante para você? Tira um momento desse tempo de oração para lembrar daquela pessoa que está te maltratando, que está te amaldiçoando, que está te fazendo mal. E sabe por que isso é libertador? Porque quando eu estou diante de Deus em oração, eu não vou poder ser falso. E aí por isso que eu gosto de salmos, porque os salmistas mostram como eles oravam e como eles cantavam. Eles eram sinceros. Salmo 73, o salmista deixa bem claro: eu fiquei olhando a prosperidade dos ímpios e quase escorreguei, porque eu queria aquilo para mim. Como pode? Eu sirvo a Deus, não dá nada certo, esses ímpios estão dando tudo certo para a vida deles. Eles eram sinceros com Deus. Então, diante de Deus, quando você estiver ali em oração, você não vai poder falar algo que não é real. Você vai ter que ser sincero: Senhor, eu estou sentindo ódio dessa pessoa, mas acalma o meu coração, me dê paz, me ajude a perdoar. Quando eu coloco diante de Deus, fica muito mais fácil eu ter o mesmo comportamento que Deus teve comigo, com essa pessoa. Não é fácil, mas é libertador. É libertador. Faça esse exercício. Quando a gente olha esses dois versículos, sabe o que a gente está aprendendo aqui? Dessa questão de desejar o bem, da questão de orar, da questão de ter essa paciência fazendo o bem. E nós precisamos responder com gentileza quando nós somos ofendidos. A forma como a gente fala ao ser atingido
diz muito sobre nós, se estamos no Espírito ou se estamos na carne. Mas como nós somos a luz, e a luz de Deus está em nós, e agora nós não andamos mais em trevas, nós vamos responder a todos com gentileza. Irmãos, isso é desafiador, mas precisa ser feito. Quando alguém nos critica, quando alguém fala de nós, ao invés de reagir com raiva, com palavras duras, nós precisamos responder com palavras gentis, orar por ela. Mas não é aquela oração assim: Senhor, mata, Senhor, que sofra um acidente. Não é essa oração, irmãos. Não vai fazer isso, tá bom? Não é. Dá vontade, né? De segurar no pescoço, de orar desse jeito. Senhor, só um AVC, mais nada. Assim, não é essa oração. Você não vai fazer isso, porque você é a luz, você não está mais nas trevas, você não tem mais esse comportamento. Esse velho homem vai tentar, não, você não vai deixar ele agir. Você é agora uma pessoa cheia do Espírito. Amém? Fazer oração sincera por aqueles que nos prejudicam. Orar por quem nos maltrata, por quem nos calunia, é uma maneira poderosa de praticar o perdão, de pedir a Deus que nos ajude, que nos dê misericórdia. Chegar do Senhor, eu não consigo sozinho, é por isso que eu estou aqui diante do Senhor. Me ajude, me fortaleça, sozinho eu não vou conseguir. E por que será que ele ensina isso? Porque dentro da igreja é o primeiro lugar onde a gente vai ser luz. Se a gente não consegue ser luz aqui entre nós, se a gente não consegue conviver bem aqui uns com os outros, querido, não é lá fora que a gente vai ser luz, é aqui, começa aqui, a igreja, nossos relacionamentos. E é por isso que a igreja é desse jeito, todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu dom, tem o seu talento. E isso faz a beleza da igreja, porque cada um contribui da forma como Deus o capacitou. Mas não tem nenhum mais importante do que o outro. Todos estão aqui para que a igreja seja edificada e Cristo seja glorificado. Mas começa aqui. Eu sou a luz do mundo aqui dentro. Eu sou a luz do mundo aqui entre os meus irmãos. Eu sou a luz do mundo aqui durante os cultos e as celebrações, porque se eu estiver aqui, mas o coração ainda tem ódio, o coração ainda tem amargura, quando olho para aquela pessoa ainda dá vontade de grudar no pescoço, irmão, está precisando orar mais, porque alguma coisa está indo errado. Coloque isso diante de Deus, porque isso vai tirar a sua paz. Você vai vir para a igreja e não resolve nada, você sai da igreja mais perturbado que você entrou. Você tem que sair daqui abençoado, cheio da presença de Deus, totalmente curado e restaurado. É por isso que ele está falando: ore, ore, ore. Mas como a Bíblia é maravilhosa, olha o que diz Romanos 12:14. Esse é fácil. Se os outros dois eram difíceis, esse é muito fácil. O que diz lá? Abençoem aqueles que os perseguem, não amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Não, pastor, eu vou embora, porque não. Como que eu vou abençoar, desejar a bênção? Oh, Deus, abençoa aquele irmão, que ele vá bem longe, que ele seja promovido em outro estado. Não é essa bênção, irmãos. Não ore dessa forma, dá vontade, né? Promova, Senhor, para a glória celestial. Não, o que ele está falando aqui é resistir à tentação de revidar. A gente precisa resistir à tentação de revidar. Podemos optar por não reagir de maneira impulsiva, de buscar maneiras de responder de forma mais compulsiva. Pastor, mas é o meu jeitão. O Espírito Santo pode trabalhar no seu jeitão. O Espírito Santo pode acalmar o seu coração. Lembra do fruto do Espírito? De manhã eu falei da alegria. O último traçado lá em Gálatas é um chamado domínio próprio. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu tenho isso. Domínio próprio, querido. Domínio próprio. Como a gente precisa disso? No trânsito, no dia a dia, nos embates, né? No trabalho, né? A gente está falando do ambiente de igreja, mas não tem uns assim que a gente precisa para abençoar lá no trabalho? Aquela pessoa que tira o dia para te perturbar. Querido, isso é bênção, sabia? Deus está testando.
sua capacidade de amar, de perdoar, de ser paciente, de ser resiliente. Então não reclame não, querido. Eu vejo que tem crente que fala assim: ah, pastor, que bênção, meu lugar de trabalho só tem crente. Isso não é bom não, irmãos. A gente tem que ser luz. Onde só tem crente, tem fofoca, e não pode ter. Então onde não tem crente, a gente vai ser luz, as pessoas vão olhar para nós. Olha o que diz Romanos, continuando: alegrem-se com aqueles que se alegram, chore com os que choram. Muitas vezes a gente está vivendo esse versículo diferente. Sabe como que alguns estão vivendo esse versículo? Eles estão se alegrando porque o outro está chorando, e alguns choram porque o outro está feliz, sendo abençoado, vitorioso. Isso não chegou para mim, e aí eu permito que a inveja faça com que eu fique magoado com Deus, porque o outro abençoou, o outro conseguiu e eu não. Querido, o versículo está dizendo: alegre-se com quem se alegra, e chore com quem chora. Não muda não, é só isso, mais nada. E ele continua: vivam em discórdia uns com os outros. Amém? É isso que diz o texto? Oh, misericórdia, irmãos. Vivam em harmonia com os irmãos, uns com os outros. Não sejam orgulhosos. Não permitam que o orgulho faça parte, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E olha que coisa, não pensem que vocês já sabem tudo. A gente pode aprender, cada dia a gente pode aprender. Precisamos trabalhar com alegria, ter paz na companhia de gente comum e simples. E eu trouxe essa frase do Tim Keller, que diz o seguinte: as pessoas contemporâneas, elas tendem a examinar a Bíblia, procurando coisas que não podem aceitar. Mas nós, os cristãos, nós que somos a luz do mundo, devemos reverter isso, permitindo que a Bíblia nos examine, procurando por coisas que Deus não pode aceitar. Tem coisas em nós que Deus não aceita e eu preciso tirar, eliminar da minha vida. E a gente está caminhando para o final. Se o irmão do teclado já quiser vir aqui fazer o fundinho. Filipenses 2, a gente tem um outro conselho de Paulo, e todos esses conselhos fazem parte de nós sermos luz. Por isso que mexe com o nosso comportamento, por isso que mexe com as nossas palavras, com as nossas ações. Ele diz o seguinte: eu sei que aqui nenhum crente reclama, não se queixa, não tem nenhum que murmura, mas diz assim a palavra: façam tudo sem queixas e sem murmurações, para que vocês não tenham nenhuma falha, nem tenham nenhuma mancha. E ele continua: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más. Eu não mudei aqui. Opa. Sejam filhos de Deus. Está mudando aí, irmão? Isso aí. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más. Essa é a sociedade que a gente vive. Pessoas más, pessoas maldosas, pessoas que não estão servindo a Deus, que querem o nosso mal, que querem nos destruir. No meio dessas pessoas que não querem saber de Deus, eu e você, a PIB de Itaquera, no meio delas nós vamos brilhar como estrelas no céu. Nós vamos fazer a diferença. O que depender de nós, a luz de Cristo em nós vai sobressair sobre as trevas. Não vou ter comportamento de um filho das trevas, porque eu sou filho de Deus. Da minha boca não vai sair nada que seja das trevas, porque só sai bênção, só sai coisas que edificam, só sai coisas que encorajam pessoas, palavras que encorajem, porque nós somos estrelas no céu. O pessoal do louvor pode vir já. E é por isso que nessa noite, querido, eu não sei você, mas eu quero ser cada dia mais essa luz em meio às trevas. E eu quero dizer ao Senhor a cada dia, nas minhas orações, espero que você também: Senhor, usa-me, me ajude a ser como um farol, me ajude a ser como essa luz que não se apaga. E não permita que o pecado apague a luz de Cristo da sua vida.
Não permita que nada apague a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que a cada um de nós, que nesse nosso tempo de oração, nesse nosso tempo de jejum, nesse nosso tempo de buscar a Deus, essa luz possa brilhar cada vez mais, ao ponto da nossa casa, ao ponto do nosso bairro, das pessoas do nosso trabalho, verem que nós somos de Deus, e eles quererem esse Deus para eles também. Fique de pé, querido. Vamos fazer essa oração junto?